A partir das 3 horas da tarde desta quinta-feira, os vereadores do Rio de Janeiro voltam a se reunir para dar continuidade aos trabalhos por meio de sessões virtuais. No plenário online, os parlamentares discutem projetos ligados à pandemia do novo coronavírus. O encontro será transmitido simultaneamente pela Rio TV Câmara, na TV aberta, canal digital 15.3 e pelo YouTube da emissora. Na segunda audiência pública da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira, os vereadores do Rio receberam integrantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação. Os técnicos destacaram que a arrecadação está cada vez menor por causa da pandemia do novo coronavírus e tiveram que se explicar por conta da instalação de um centro de imagens para exames na favela da Rocinha. Ele está avaliado em R$500 mil. A audiência começou com uma longa explicação do chefe do orçamento sobre as ações da secretaria. Entre elas, o programa de proteção às encostas, a contratação de até 100 mil pontos de iluminação até 2021 e a recuperação de vias públicas. Número de quilômetros de vias públicas recuperadas na Zona Norte e o número de quilômetros de vias públicas recuperadas na Zona Oeste. Isso aqui, originalmente, eram os indicadores de acompanhamento do programa Bairro Maravilha, que foi transformado depois no programa Favela Bairro. Nós partimos num índice de referência de 278 quilômetros na Zona Norte, 332 quilômetros na Zona Oeste, e já quase ultrapassamos o índice esperado. Já chegamos a 281 quilômetros de vias recuperadas na Zona Norte, contra 287 esperadas, e chegamos a 349 na Zona Oeste, contra 378 esperados. Esse aqui é um programa que provavelmente a gente vai bater tranquilamente até o final do exercício. A vereadora Rosa Fernandes, presidente da Comissão de Orçamento, quis saber qual o impacto que a pandemia está tendo nas ações da secretaria. O impacto é geral, mas como nós somos a Secretaria de Realização, de Execução de Serviços à população carioca, o impacto é grande, porque as receitas estão caindo e vão continuar caindo, o comércio fechado, a indústria meia bomba, os serviços também a meia bomba, e o comércio fechado, isso vai impactar demasiadamente na arrecadação de impostos e, consequentemente, na capacidade da Prefeitura realizar até o final desse ano. Mas, comedidamente, como é que a gente está fazendo? Os recursos hoje estão direcionados para obras para o Covid, para atender a saúde. Então, nós idealizamos juntos com o prefeito Marcelo Crivella, idealizamos o hospital de campanha, que foi executado no Rio Centro. Hospital esse que, nas redes sociais, vários cidadãos colocaram que custava 105 milhões, e ontem foi desmistificado com a assinatura do contrato, em que demonstra que o hospital de 13 mil metros quadrados no Rio Centro, com 400 leitos de enfermagem, 100 leitos de UTI, centro cirúrgico e centro de imagem, custou apenas 10 milhões de reais. A Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Conservação informou que a taxa de implantação da rede de saneamento já está em 97% e que a Prefeitura pretende chegar a 100% no ano que vem. Mas a conclusão do BRT Transbrasil, prevista para este ano, vai ser adiada para 2021 por causa da crise sanitária que assola o país. O ponto polêmico da audiência ficou por conta da construção de um centro de imagem na favela da Rocinha, onde vão ser instalados um raio-x digital e um tomógrafo. A vereadora Tereza Berger quis saber o valor de instalação dos equipamentos que vão ficar num terreno que pertence à Igreja Universal do Reino de Deus. Eu assumi a conservação em setembro do ano passado, em setembro de 2019. E estou respondendo, então, de lá para cá. A gente teve a conservação da cidade, sofreu muito com falta de recursos em 2017 e 2018. Em 2019, tivemos problemas no final do ano. Eu posso lhe afirmar que nós trabalhamos outubro, novembro e dezembro do ano passado, praticamente sem o duodécimo da conservação, para poder pagar folhas de pagamento e uma série de coisas.
Voltando, então, aos números, o número da conservação nunca foi 340 milhões. Nós apresentamos na LOA 285, dos quais 34 milhões são contingenciados. Ok? Então, aquele número, aquele percentual, ele muda um pouco, não é mais 34. 34 milhões contingenciados. 34 milhões contingenciado de um total aprovado pela Câmara. De 300 e... Não, 285. 280, tá? Então, aquele percentual chega lá. Está um pouquinho furado. E deixa eu ver mais um detalhe aqui. 285, 34 milhões contingenciados. Olha, os técnicos do meu gabinete costumam ser muito bons em números, mas eu vou cobrar isso, claro. Número é uma coisa que a gente também tem muita facilidade de gravar pela nossa, além da experiência, pela formação mesmo. Mas eu estou lhe garantindo, e eu tenho os números porque eu executo esses números diariamente, né? E a questão das enchentes, muito bem colocada pela senhora, ela não está também só diretamente ligada à falta ou a pouco ou a muito investimento em conservação. Após enchentes, a gente está tratando de efeitos da natureza, fenômenos da natureza, que na maioria dos casos pode pegar a gente. Por mais que você faça uma manutenção de excelência, a questão não é a inundação, a questão é ventos fortes, água demais em muito pouco tempo para ser escoada, e isso levando um caos a quem está se deslocando e quem mora em áreas de risco. A obra foi custo zero para a prefeitura, da instalação do tomógrafo? Não, custo zero, não há aluguel. Só que eu vou dizer. A Igreja Universal não cobra um tostão para a instalação do tomógrafo. Agora, a obra pública do tomógrafo tem o seu custo, que é em torno de R$500 mil. Está respondido? R$500 mil. R$500 mil num local que não é público. É absurdo. Totalmente absurdo. Desculpe, secretário. Desculpe, eu sei que o senhor segue orientação do senhor prefeito, tudo bem. É verdade que derrubaram a liminar, mas a minha representação foi aceita pelo Ministério Público e o senhor prefeito está sendo investigado. O vereador Marcelo Siciliano sugeriu que depois da pandemia, a Igreja Universal doe o terreno na Rocinha para o município, para que a prefeitura possa construir um centro de imagem para os moradores. O vereador também destacou o trabalho da secretaria na montagem do hospital de campanha da prefeitura. Quero aproveitar aqui para te parabenizar, que a gente está vendo aí, em meio a tantos escândalos. Eu, pessoalmente, vi que você literalmente morou 23 dias no Rio Centro para entregar um hospital de campanha, que hoje está tendo a oportunidade de salvar vidas. E essa era a sua função como secretário. E você tem feito exercendo essa função com brilhantismo e humanidade acima de tudo. Você tem sido um cara ímpar, que eu acho que foi uma sorte muito grande o prefeito ter te escolhido como secretário, e nas horas de crise que a gente consegue perceber realmente quem se dedica e quem não se dedica. E você está fazendo uma diferença muito grande na cidade, em meio a momentos que as pessoas estão se aproveitando da desgraça dos outros para ganhar dinheiro. A gente está vendo aí uma obra com 400 leitos, 100 CTIs, tomógrafo, centro cirúrgico, por apenas 10% de uma obra em qual um jardim custou 25 milhões. O governo do estado muda protocolo e passa a orientar pacientes a buscar unidades de saúde já nos primeiros sintomas da Covid-19. O anúncio foi feito pelo novo secretário de Saúde, Fernando Ferrier. Ele acredita que dessa forma será possível reduzir a necessidade de tratamento intensivo, pois o vírus não vai comprometer os pulmões. Esse protocolo ele diz que quando ele entra na fase 2, a gente vai fazer anticoagulante, que no caso seria heparina, e corticoide, que era proibido e agora pode. Na fase 1, a gente faz azitromicina, ivermectina ou a nitoxazida. Na fase 1, com sintomáticos. Na fase 2, a gente vai fazer o anticoagulante. Se você interna ele na fase 2, onde ele tem 25% de comprometimento do pulmão,
A medicação que a gente vai fazer vai evitar a tempestade de citocina, reduz isso, reduz a coagulação, e o anticoagulante evita que o sangue coagule dentro do pulmão. O governador Wilson Witzel disse que esse novo protocolo é experimental, mas afirmou que pode ser o caminho para o fim das medidas restritivas. Se nós aplicarmos isso em larga escala, mudando esse protocolo, certamente nós poderemos ter um enfrentamento da doença que reduzirá a necessidade de CTI e aumentará a nossa chance de rápida retomada da economia com a imunidade de pessoas, de certa forma, até mais rápida. O governador acredita que a partir de junho já seja possível uma reabertura gradual da economia. O isolamento social é uma avaliação que a gente tem que fazer semanal, praticamente. A cada movimento semanal da curva, nós temos que estudar o que vai acontecer. Pelo aumento das contaminações, eu acredito que nós vamos ter uma parede imunológica que vai nos permitir, pelo mês de agosto, uma quase que plena retomada da economia. Mas eu estou trabalhando, inclusive para fins econômicos, das finanças do Estado, com uma retomada gradual da nossa atividade econômica já a partir do mês de junho. Passados 69 dias desde que foi declarada a pandemia do novo coronavírus, a Associação de Supermercados do Rio de Janeiro realizou o segundo levantamento sobre o setor. De março a abril, houve queda de 11% no movimento de clientes dentro das lojas em todo o estado. As pessoas vão menos ao supermercado e compram em média 11 itens a cada ida. O faturamento diminuiu 4% no mesmo período. Os pedidos por e-mail, WhatsApp ou telefone cresceram 114% e as encomendas feitas diretamente pelos canais online dos mercados subiram 94% somente em abril. Uma curiosidade verificada no mesmo mês foi a disparada no consumo de mel em 128%. Os pedidos de delivery mais que dobraram no segundo mês de quarentena no Rio de Janeiro. De acordo com Fábio Queiroz, presidente da Acerj, mais de 1 milhão de pessoas usaram o serviço de entrega online pela primeira vez durante a pandemia de coronavírus. A gente tem um comitê de crise montado permanentemente e os nossos desafios, os nossos planejamentos têm sido a cada 24 horas. Cada medida restritiva que sai em cada um de 92 municípios do Rio de Janeiro, a Acerj interage, está presente, valida, contesta e tudo para que não haja alteração na rotina de supermercados que, na nossa leitura, está funcionando perfeitamente. De março a abril, houve uma queda de 11% no fluxo de clientes dentro das lojas. O faturamento do setor diminuiu em 4% neste período, apesar de a comparação de abril de 2019 com abril de 2020 ter apresentado um resultado 15% positivo, graças à Páscoa. A gente passou por uma operação muito segura, muito estável, muito preparada e o resultado está nas gôndolas. A gente teve todos os produtos da Páscoa nas lojas, era um perigo não ter. Então, a gente teve da sardinha ao bacalhau, da barrinha de Páscoa ao ovo de Páscoa, da barrinha de chocolate ao ovo de Páscoa, para todos os gostos e todos os bolsos. Outra boa notícia é o surgimento de vagas de trabalho no segmento. Nós tivemos que abrir vagas para contratação de pessoas para reposição, visto que as nossas vendas subiram muito e nós não poderíamos trabalhar com quadros desfalcados. No primeiro mês, nós geramos cerca de 1.000 vagas das empresas que nos comunicaram. E nesse mês nós estamos com mais de 2.000 vagas acumuladas, cerca de 2.100 e poucas vagas, sendo que apenas uma grande rede já anunciou contratação de 520 pessoas durante esse mês. Eu queria saber como é que ficou aquele projeto de parceria com produtores rurais da região serrana, que foi anunciado na coletiva do mês passado. Passado mais 30 dias, como é que ficou essa parceria? Avançando cada vez mais redes aderindo. A estratégia que a gente traçou, auxiliado pela Secretaria de Agricultura do Estado, eles trouxeram os produtores rurais e nós colocamos com um supermercado apenas, que foi a última vez que nós conversamos.
Depois disso, o projeto foi testado e aprovado. Funciona. Talvez seja um outro legado da pandemia, a gente ter essa relação mais próxima com esse setor que desenvolve a economia local. Um trabalho que pode ser de grande ajuda para mapear o trajeto do coronavírus no Rio e nas cidades da região metropolitana. Pelo menos 30 pesquisadores da Fiocruz, da Universidade Federal do Rio e da SEDAI vão procurar o vírus no esgoto. Outras cidades do planeta já fazem a mesma pesquisa. No Brasil, Belo Horizonte e Niterói saíram na frente. A procura pelos rastros do coronavírus vai se concentrar nas regiões de grande captação de esgoto, como o emissário submarino de Ipanema. Em que pé estão esses trabalhos e quando é que vocês começam a pesquisar a possibilidade de encontrar o coronavírus nos esgotos da região metropolitana do Rio? Você vai coletar esse esgoto é levado para um laboratório, nesse laboratório ele é manipulado e aí é rodado num equipamento que faz a análise, faz a detecção e a quantificação do coronavírus. Então, você vai fazer isso assim, periodicamente, né? Algumas vezes durante um período. Isso ainda está em debate quantas vezes vai fazer, se faz semanalmente, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, enfim. Você vai ficar fazendo isso várias vezes. E aí, a cada análise dessa, você vai identificando se houve aumento ou diminuição da concentração do vírus naquela análise, né? E aí você consegue traçar uma curva. Olha, está aumentando a identificação da concentração do vírus, que significa que naquela região, daquele ponto, né, que você está coletando, está havendo aumento de pessoas contaminadas. Por isso que está aumenta a concentração do vírus nos esgotos. Isso é uma forma indireta de você estar dando resposta ao que provavelmente vai explodir depois dentro dos hospitais. Agora, qual a velocidade do resultado dessa análise que vocês fazem? Isso sai em quanto tempo? Sai bem rápido, em poucos dias, assim, 48 horas, 72 horas. Vai depender muito da infraestrutura que a gente tem e do número de pontos que a gente levantar. É claro que no começo pode ser que seja um pouco mais difícil para alinhar as atividades aí entre coleta, processamento, análise e divulgação do resultado, né? Mas, em teoria, não é algo muito demorado. Vai ser um instrumento que vai dar capacidade de tomar de decisão rápida para o órgão executivo. As análises feitas em outros países já apontaram para algum caminho? A gente está se baseando em análises feitas em outros países e também aqui no Brasil, né? Tem um trabalho iniciado em Niterói, com a Fiocruz, muito pequeno, mas também tem. Tem esse em Minas Gerais, maior, que pega a cidade de BH e Contagem, mas já tem artigos publicados, principalmente o mais avançado é o da Austrália, que foi o que saiu na frente, saiu logo no início, em março, e agora está começando a chegar nos primeiros resultados. A gente está acompanhando o que as publicações internacionais estão apresentando. A maior parte delas é explicando como estão montando seus programas, né? E não ainda apresentando resultados. A primeira que apresentou um pouco de resultados foi lá na Austrália. Muito obrigado pela sua participação aqui na Rio TV Câmara. Centro Hospitalar da Fiocruz para a Covid-19 já está aberto e recebendo pacientes. O Centro Hospitalar da Fiocruz fica em Manguinhos, na sede da Fundação. Ele foi construído em menos de 2 meses em regime emergencial, no custo de aproximadamente 140 milhões de reais. O centro não é considerado um hospital de campanha. No entanto, possui instalações específicas para o tratamento do novo coronavírus. No total, tem quase 10 mil metros quadrados, entrada exclusiva para ambulâncias e heliponto. Ele tem 195 leitos destinados ao tratamento intensivo e semi-intensivo. O hospital não tem emergência, ou seja, ele recebe pacientes de outras unidades de saúde. A ocupação dos leitos, segundo a Fiocruz, será feita de forma gradual e controlada pelo Sistema Estadual de Regulação de Vagas, o SISREG. Assim que a pandemia passar, o hospital será usado para tratamento de pacientes de doenças infecto-contagiosas, como, por exemplo, tuberculose, AIDS e doença de Chagas.